Bom, então a gente vai então para a última apresentação do dia, do professor José Fernandes Weber, professor titular do Departamento de Filosofia da UEL, vice-coordenador do programa de pós-graduação da UEL, né? É membro do Eugen Fink Zentrum Wuppertal, vinculado ao Institut für Transzendentale Philosophie und Phänomenologie da Bergische Universität Wuppertal e membro do GT de Fenomenologia da ANPOF. É também, claro, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Fenomenologia. Vai apresentar, então, a comunicação intitulada Nietzsche e Fink sobre o trágico, o mundo e o jogo. Então, Weber, fique à vontade. Bom, boa tarde, muito obrigado. Obviamente, começo agradecendo ao Daniel e à Ana por todo esse empenho em possibilitar esse evento. De fato, uma iniciativa muito vigorosa de vocês, pela qual acho que cada um de nós aqui é muito, muito grato, sabendo tanto mais o trabalho que sempre dá fazer essas coisas, além daquilo tudo que já se tem, né? Eu também aproveito a oportunidade para agradecer aos professores Marcos Sacrini e o Alex de Moura, aí da USP, pela disposição e também pela generosidade em acolher essa iniciativa. Também aquelas e aqueles que apresentaram desde o primeiro dia, que apresentaram amanhã, apresentaram seus estudos, todos excelentes. Eu acho que é uma oportunidade não apenas de conhecer as pesquisas que são feitas, e esse modelo é muito interessante, muito produtivo, mas também de aprender tendo em vista o nível das apresentações. Então, de fato, muita coisa que não se sabe se aprende, outras coisas que se sabe se aprofunda, e isso sempre é muito bom para todo mundo, e particularmente para mim está sendo. Então, também agradeço a quem acompanha o evento por esse extraordinário interesse por filosofia num tempo tão catastrófico e tão, desculpe a expressão, mas bizonho e burro que nós vivemos, né? Eu acho que a aparição da realidade virtual, do mundo virtual, mostrou que é completamente falsa, falso o juízo, melhor dizendo, que reputa uma espécie de vagabundagem de quem é das humanas e de quem é da filosofia. Basta ver o número assustador de eventos virtuais de filosofia desde o início da pandemia. Então, a pandemia também possibilitou mostrar que esse discurso é completamente falso. Então, obrigado a todos vocês. Vocês poderiam dizer, mas você sempre diz isso? Sim, mas a diferença é que hoje é verdadeiro, tá bem? Bom, antes de passar o texto, que não será exatamente uma apresentação sobre aquilo que eu anunciei e prometi no título, eu gostaria de fazer uma muito breve apresentação dos meus interesses de estudo e de pesquisa desde o doutorado, inclusive para tornar um pouco mais inteligível o texto. Bom, eu fiz o doutorado em Filosofia da Educação na Unicamp, estudei os temas da cultura, da educação, da Bildung, na Alemanha do século XVIII e XIX, com foco na crítica nietzschiana. E aí começou algo muito estranho e interessante. Na filosofia, o projeto era excessivamente pedagógico. Fiz a faculdade de educação. Lá, o projeto era excessivamente filosófico. E eu poderia dizer que o doutorado foi o meu fracasso mais bem-sucedido. E eu explico por quais razões. Normalmente, nós falamos das nossas vitórias e deixamos aos inimigos o discurso sobre as nossas falhas. Eu já vou facilitar a vida de todo mundo para dizer por que o meu doutorado foi, enquanto uma experiência formativa, o meu fracasso mais bem-sucedido. Primeiro, porque eu reconheci tardiamente o equívoco e o preconceito existente na atribuição restritiva da legitimidade da educação enquanto um problema filosófico. Nós admitimos a legitimidade filosófica de qualquer objeto, de absolutamente tudo. O Sloterdijk, na Crítica da Razão Cínica, e eu cito, apresenta os seios, as bundas, o peido, a merda, o dejeto, os órgãos genitais como objetos com dignidade filosófica. Isso é literal, está lá no texto, eu não invento nada, eu apenas digo o que eu vejo. E nós poderíamos referenciá-los em alemão para tornar a coisa mais rigorosa, mais solene, porque merda é feio, mas Scheiße, Abfall é quase lindo, né? Admitimos até isso, menos educação.
né? E por quê? Justamente porque se confunde a discussão filosófica sobre a educação com a pedagogia. E também nenhuma crítica à pedagogia, estou falando do problema de fundo, né? Isso atesta uma fatal conjunção entre preconceito e ignorância, que era minha no início do doutorado. Para testar o equívoco daquela identificação, sequer seria requerido imaginação. Num nível meramente doxográfico, documental, passaria a deixarmos de ver a filosofia como a exclusiva tematização de 4 ou 5 problemas e ir aos textos eles mesmos, e ficaria evidente a presença da educação como problema filosófico desde a antiguidade. Apenas para citar 2 exemplos. A famosa alegoria da caverna, com a qual se abre o livro 7 da República, diz o Platão, é posta como uma consideração comparativa de nossa natureza, physis, conforme seja educada ou não. Educação filosófica, certamente. E todo o livro 7 trata justamente da educação do filósofo, pois Platão, diferente de muitos professores de filosofia, sabe que o humano, mesmo aquele que se torna filósofo, torna-se tal justamente para repetir Platão, conforme seja educado ou não. Então, esse é o primeiro exemplo. E me parece que o Platão seria um exemplo de peso para justificar, enfim, a legitimidade filosófica da educação. O segundo consistiria em destacar que, na modernidade, uma consideração sobre a filosofia prática é parcial, incompleta, se não incorpora a discussão sobre a educação do cidadão e sobre a escola como problema filosófico. Os debates pós-revolucionários na França, os chamados projetos de educação nacional, a partir dos quais é criado o Sistema Nacional de Educação, constituem um terceiro campo não meramente submetido à ética e à política, conforme pode ser visto na abertura da primeira das 5 memórias sobre a instrução pública do Condorcet, na qual se pode ler. Eu cito, a instrução pública é um dever da sociedade para com os cidadãos. Seria inútil declarar que todos os homens têm o mesmo direito, seria inútil que as leis respeitassem esse princípio fundamental da justiça eterna, se a desigualdade das faculdades morais impedisse a maioria de gozar desses direitos em toda a sua extensão. Então, o primeiro motivo para o fracasso foi não ter percebido isso logo. O segundo motivo, e esse bem mais decisivo que o primeiro, teve a ver com a tentativa de enfrentar, veja a estupidez, de enfrentar, na escrita de uma tese, o problema acerca da legitimidade e da forma adequada de um comentário ao pensamento de Nietzsche. Ou seja, qual é a forma adequada e legítima, tendo em vista o que Nietzsche diz sobre filosofia, pensamento e linguagem, qual é a forma adequada de escrever sobre Nietzsche? Esse problema foi crescendo, chegou um determinado momento que eu literalmente deixei de lado tudo que eu tinha escrito, isso não é inteligente, não é razoável, né? Depois de 2, 3 anos de doutorado, e comecei meio de novo, de um outro modo, seguindo uma outra forma. Esse ato, naquele momento, eu qualificava assim como um ato meio heróico, né? Da autenticidade, né? Do pensamento, e logo depois eu percebi o quanto ele era estúpido. Muito tardiamente, eu me deparei com o Arquíloco, que se eu tivesse lido no doutorado, certamente teria apagado em mim o meu desejo de heroísmo, e eu gostaria de citar 2 passagens para vocês do Arquíloco que eu julgo fundamentais para todos aqueles e aquelas que em algum momento dos seus estudos são acometidos essa pulsão de dizer o que eu, na minha singularidade, tenho a dizer. O Arquíloco, sobre isso, numa espécie de crítica do ethos do herói, uma espécie de anti-Homero, no fragmento poético, no primeiro momento ele diz: se de fato é pela invencível força de um Deus, fraqueza ou covardia, não cumpre chamar. Viramos as costas para a rápida fuga, que de fugir era a hora. E bem fugiam os valentes, a tanto destino dado pelos deuses o impelia. Ou seja, frente à iminência da derrota e ao reconhecimento da superioridade do inimigo, Arquíloco é aquele que grita: corre, cambada!
Não há espaço aqui para o heroísmo, porque mais fundamental é preservar a vida. Um covarde vivo vale mais do que um herói morto. Essa é a tese, a ideia fundamental do Arquíloco. Que falta me fez o Arquíloco, né? Enfim, há uma outra passagem que o Arquíloco diz, depois que ele, na corrida, deixou o seu escudo, e vocês sabem o que é o escudo para um guerreiro, para um grego, o que é o escudo é a insígnia do herói. Então diz o Arquíloco, com o meu escudo, um dos saios, um guerreiro da tribo inimigo, se envaidece. O que num arbusto, arma singular, deixei ficar contra a minha vontade, mas salvei o couro. Que importa esse escudo? Deixá-lo, outro hei de comprar que não seja inferior. Ou seja, guerreiro sim, mas não besta. Enfim, se quando estava envolto nesses dilemas filosóficos com a escrita, a forma adequada da escrita, eu tivesse encontrado o Arquíloco, eu certamente não teria fracassado tão plenamente e não teria sido filosoficamente tão produtivo. Mas isso que já parece excessivo ainda não é tudo, porque após concluída a tese, então eu publiquei o livro em forma de a tese em forma de livro, e o livro concorreu como finalista ao Prêmio Jabuti na categoria capa. Ou seja, é humilhação plena, perfeita e acabada, porque a capa é justamente aquilo no qual eu não tive participação nenhuma. Um amigo me lembrou disso e nada a objetar ao amigo, porque cada qual tem os amigos que merece, né? Eu apenas chego à conclusão, então, como é importante estar bem vestido, né? É a conclusão que eu tirei do meu doutorado, né? Enfim. Posteriormente, então, eu desenvolvi pesquisas em projetos sobre o tema da técnica, da tecnologia, com enfoque na filosofia do Heidegger, do Simondon e do Sloterdijk, destacando justamente a relação entre técnica, tecnologia e as formas contemporâneas do cuidado de si e do exercício. E, a partir de 2017, voltei a estudar a fenomenologia que eu havia estudado na graduação, fiz o meu TCC sobre intersubjetividade no Russo, com um projeto sobre antropologia filosófica do Fink, e atualmente me interessa a apropriação feita por Fink da filosofia do Nietzsche. Então, a minha apresentação vai consistir em, primeiro, apresentar aspectos gerais da antropologia filosófica de Nietzsche, muito brevemente, para depois passar a dar destaque a um aspecto muito pontual da interpretação que o Fink faz do Nietzsche e que tocará no problema da moral e da linguagem. Bom, o Fink elabora a sua antropologia filosófica em meio a uma discussão, embora seja um filósofo singular, possui um pensamento próprio, em meio à filosofia heideggeriana e à filosofia husserliana, sendo necessário justificar a legitimidade de uma antropologia filosófica frente à recusa da legitimidade de uma antropologia filosófica por motivos diferentes, mas tanto por Husserl quanto por Heidegger também. Eu apenas faço referência aqui à antropologia filosófica, porque a partir da discussão sobre antropologia filosófica, da noção de jogo, que eu me interessei por estudar a conjunção entre o Fink e o Nietzsche. Bom, eu só gostaria de destacar, na parte da antropologia filosófica, a crítica heideggeriana à antropologia filosófica e a resposta que o Fink dá ao Heidegger, e principalmente uma resposta possivelmente nietzschiana ao modo como Heidegger concebe a relação entre o Dasein, o humano, e os outros entes mundanos, né? E faço isso a partir da referência que eu cito, de uma passagem da Carta do Humanismo, em que o Heidegger se pergunta: resta, enfim, perguntar se a essência do humano como tal, originariamente, realmente, se funda na dimensão da sua animalitas.
Estamos nós no caminho certo para a essência do homem quando distinguimos o homem humano enquanto distinguimos como ser vivo entre outros da planta, do animal e de Deus? E o Heidegger complementa um pouco à frente dizendo: causa-nos a máxima dificuldade pensar o ser vivo porque, por um lado, de certo modo, possui conosco o parentesco mais próximo, estando, contudo, por outro, ao mesmo tempo separado por um abismo da nossa essência existente. Em comparação, pode até parecer-nos que a essência do divino nos é mais próxima. Bom, como já havia sido dito por Heidegger nos conceitos fundamentais da metafísica, o Umwelt, o mundo ambiente, o mundo circundante, atestaria a atividade concêntrica do animal, o âmbito a partir do qual os possíveis da totalidade da vida animal estariam configurados. E disso resultaria sua pobreza de mundo. Já o humano, ele excederia tal restrição constitutiva na medida em que, sendo lançado, sendo jogado, já habitaria no âmbito da exterioridade, da liberdade, da possibilidade e da responsabilidade para formar o mundo. Agora, uma variação desse problema a partir do Nietzsche e possivelmente também a partir do Fink. Mas, visto que nenhuma atividade humana se confunde com o infinito, tampouco o pensamento, poderíamos, apenas a título de um experimento de pensamento, conceber a própria atividade excêntrica do humano como situada no âmbito também de uma restrição constitutiva, aquela que revela que ninguém está para além das suas próprias possibilidades. O possível não é da ordem do infinito, e sim também de uma restrição constitutiva. E talvez o filósofo, a filosofia, constitua o exemplo mais bem acabado desse fato. Que uma filosofia crie um mundo mostra, ao mesmo tempo, pelas mesmas razões, que o mundo não poderia não ter sido criado. A reiterada retomada dos mesmos problemas, a intuição mais fundamental de cada filósofo, é, no âmbito da própria atividade filosófica, o círculo concêntrico, o Umwelt do filósofo. E simplesmente dizer que isso prova a liberdade, ou provaria a liberdade, pressuposto do ato criativo, deixa intocado o fato de que o próprio filósofo não poderia não ter criado e não poderia suster o movimento do pensamento ou mesmo mudá-lo de direção. Eu estou fazendo isso para introduzir o Nietzsche na conversa. O ato inicial do nascimento e a emergência da ideia, do cogito, do espírito, do eu, do ser, para lembrar o monólogo heideggeriano na filosofia, antes de revelar a liberdade originária, testaria, ao contrário, o cativeiro do próprio pensamento. Aqui introduzido de um modo, eu sei, um tanto selvagem, mais do que Fink, figura Nietzsche a compreensão nietzschiana do humano. Assim, haveria muitos bons motivos filosóficos, não poético-carnavalescos, e nada contra a poesia e o carnaval, para levar muito a sério a tese nietzschiana expressa num texto de juventude intitulado A Disputa do Homero, segundo a qual, quando se fala de humanidade, a noção fundamental é a de algo que separa e distingue o humano da natureza. Mas uma tal separação não existe na realidade. As qualidades naturais e as propriamente humanas cresceram conjuntamente. O ser humano, em suas mais elevadas e nobres capacidades, é totalmente natureza, carregando consigo o seu inquietante duplo caráter. As capacidades terríveis do humano, consideradas desumanas, talvez constituam um solo frutífero de onde pode brotar toda a humanidade em ímpetos, feitos e obras. Bem, eu não creio que Fink estivesse de acordo com essa interpretação. De qualquer modo, ela fica aqui antecipando o passo à segunda parte. Na antropologia filosófica do Fink, então, que está entre Husserl e Heidegger, e para além, certamente, do Husserl e Heidegger, opera a recusa de uma antiquíssima e poderosa tradição que se confunde com o próprio Ocidente, que consiste em determinar o lugar do humano, por um lado, em ficar abaixo de Deus e, por outro, em superar o animal. Isso é uma citação. Concebê-lo como um ser intermediário, no qual se reúnem tensionalmente animalidade e divindade, a surda vitalidade animal e a chispa espiritual divina. Por essa razão, enfim, que ele
propõe uma recusa da utilização de categorias zoológicas e teológicas para pensar o humano. Como, então, aqui nessa apresentação muito pontual da antropologia filosófica do Fink, o Fink concebe a filosofia. Diz o Fink, filosofia é menos um saber douto do que um modo de existir. Ela nada mais é do que a relação mais tensa da existência consigo mesmo. E nisso consiste a fonte do seu compreender e do seu interpretar. Daí aparece uma simbiose entre existência e filosofia, e nessa relação intrínseca entre filosofia e existência, na qual a filosofia não é um saber douto, e sim um modo de existir, o mais importante, diz o Fink, é a comoção que nos acontece como destino. Uma citação, a comoção por um assombro abissal. Esse assombro é a melhor parte do humano. Essa seria uma boa frase para tatuar no braço, no peito. O assombro é a melhor parte do humano. Ou seja, não há busca de uma fixação, seja ela cultural, religiosa ou filosófica, né? Eu acho que muito daquilo que a Ana e a Camila já apresentaram muito bem. Bom, então, Nietzsche e Fink. Eu não tenho interesse em defender a interpretação que o Fink faz do Nietzsche, embora eu julgue que seja uma interpretação poderosíssima, muito produtiva, contrariamente àquilo que a pesquisa Nietzsche diz. Acho que a interpretação do Nietzsche, do Fink, é uma interpretação muito produtiva, poderosa, porque ela não... A sua radicalidade, a sua especificidade, ao meu juízo, não se situa tanto propriamente naquilo que o Fink fala, especificamente sobre Nietzsche, mas no modo como Nietzsche aparece na constituição do próprio pensamento Fink. Então, eu julgo que um filósofo é muito mais importante que um comentador. E, portanto, se há alguns, digamos, reparos à interpretação que o Fink faz do Nietzsche, há reparo em toda e qualquer interpretação. Importa perceber que o Fink faz algo mais do que meramente comentar o Nietzsche. Ele incorpora o Nietzsche ao seu pensamento. Bom, nesse momento, eu pretendo apenas pontuar um aspecto da interpretação finkiana de Nietzsche, contida no seu texto, um breve textinho e extraordinário, que é a Metafísica Nietzschiana do Jogo, e também exposta nas Perguntas Fundamentais da Filosofia Antiga, assim exposta. Primeiro, na Metafísica Nietzschiana do Jogo, Fink afirma que Nietzsche, primeiro, possui uma compreensão restritiva da metafísica, e segundo, eu cito Fink, os preconceitos cruciais de Nietzsche contra a metafísica ficam evidentes em sua crítica a Parmênides. São eles: a concepção dos conceitos metafísicos como abstrações, a concepção do ser como um conceito oposto ao devir vital. Somente porque compreende sua própria concepção metafísica como uma intuição distante do pensamento lógico, na qual ele crê reconhecer a natureza do devir que governa o mundo, Nietzsche pode definir sua filosofia como uma visão de mundo antimetafísica, sim, uma visão de mundo artística. No texto As Perguntas Fundamentais da Filosofia Antiga, o Fink reconhece o mérito de Nietzsche por meio da sua noção de sabedoria dionisíaca, de ter renovado o interesse pela compreensão de Apeiron de Anaximandro, tendo em vista a indissociabilidade de vida e morte, criação e destruição. Contudo, também afirma que o Nietzsche, eu cito, não conseguiu se livrar da compreensão popular inscrita na contraposição entre ser e dever. Para isso que o Fink chama de visão de mundo artística, há uma definição mais rigorosa por parte do Nietzsche, a saber, a noção de uma filosofia trágica. O que constitui uma filosofia trágica? E é a respeito desses dois pontos que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, uma filosofia trágica é uma filosofia crítica à moral. Daí que eu considero que isso se dá claramente desde o início da filosofia do Nietzsche, diferentemente do que o próprio Fink reconhece,
e não apenas a partir de Humano Demasiado Humano, que é o texto no qual supostamente o Nietzsche trata da moral. E segundo, que uma filosofia trágica, que também é expressa como sabedoria dionisíaca do mundo, é uma filosofia crítica à linguagem, que valoriza a noção de intuição, a noção de imaginação e a noção de símbolo. Esse ponto eu vou retomar na conclusão, porque ele me parece fundamental. Bom, a fim de mostrar, então, a presença de uma tensão entre arte e moral na primeira obra do Nietzsche, nos primeiros escritos, nesses escritos de juventude, eu gostaria só de destacar uma pequena passagem do Nascimento da Tragédia. Diz o Nietzsche: quanto mais eu percebo na natureza aqueles onipotentes impulsos artísticos e neles um poderoso anelo pela aparência, pela redenção através da aparência, tanto mais me sinto impelido à suposição metafísica de que o verdadeiramente existente e uno primordial, enquanto o eterno padecente e pleno de contradição, necessita para sua constante redenção também da visão extasiante da aparência prazerosa. Ou seja, todo o âmbito da individuação, do ter se tornado um, do ter aparecido, da própria feição visível, figurativa, de aparição no mundo, é de um prazer supremo e de uma justificação plena em si mesmo. Todo mundo da aparência já é em si mesmo a redenção de um eterno padecimento, que é simplesmente não ser ou ainda não ser, que na medida em que satisfaz esse poderoso anelo pela aparência, opera justificando o próprio mundo pelo simples fato de ser, de ter aparecido. E a melhor expressão disso seria, ao juízo do Nietzsche, justamente a alegria, paradoxalmente, a alegria trágica. A sentença de Anaximandro, que Nietzsche recorrerá em A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos, é o ponto de entrada da discussão agora mais especificamente sobre a moral. No Nascimento da Tragédia, o problema todo consiste em dizer que uma compreensão metafísica trágica do mundo significa tomar o próprio mundo como satisfação plena e não como negação plena, dada a negatividade do próprio mundo. Em Anaximandro, diz o Nietzsche, na sentença fundamental do Anaximandro, que na tradução do Nietzsche diz: de onde as coisas tiram a sua origem, aí devem também perecer, segundo a necessidade, pois elas têm de espiar e de ser julgadas pelas suas injustiças, de acordo com a ordem do tempo, estaria presente o núcleo do pensamento de Anaximandro, que consistiria em conceber o devir enquanto, cito Nietzsche, emancipação criminosa do ser eterno, como uma iniquidade que tem de ser espiada com a ruína. A razão pela qual, no mesmo parágrafo, Nietzsche caracteriza o dizer de Anaximandro como sendo a, palavras do Nietzsche, sentença enigmática de um verdadeiro pessimista. A quem conhece um pouco a filosofia do Nietzsche não passará desapercebido o vínculo dessa passagem com a sabedoria popular grega chamada sabedoria de Sileno, né? Que diz algo parecido com o estirpe miserável, filhos do acaso e da pena e do tormento. O melhor para ti é inteiramente inatingível, a não ser nada ser. O segundo melhor é logo morrer. Ou seja, a existência, a vida, o próprio mundo, a individuação, o tornar-se ente é crime. A destruição, o desaparecimento é o pagamento pela destruição da paz do nada, né? E aqui aparece algo muito curioso, que é o fato de que o Nietzsche, lendo a filosofia grega, transpõe para o pensamento antigo uma oposição que lhe era muito cara e muito peculiar, que era a sua oposição a Schopenhauer. Onde, em A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos, se lê Anaximandro, pode-se perfeitamente ler Schopenhauer. Para vocês terem apenas uma ideia, para alegrar um pouco algumas aulas, eu fui lá no Mundo como Vontade de Representação e fiz uma espécie de levantamento de umas 4, 5 páginas sobre o que o Schopenhauer, esse paradoxal filósofo que me faz rir e muito,
diz sobre o mundo? Como Schopenhauer caracteriza o mundo? O mundo é lugar de penitência e instituição penal. Eu vou apenas citar algumas delas. O mundo é um inferno e os humanos, como por um lado as almas atormentadas, por outro os demônios. O Schopenhauer diz, quando nós nos saudamos, não deveríamos dizer bom dia, senhor, boa tarde, senhora. Deveríamos iniciar as nossas reuniões sociais dizendo companheiros de infortúnio. A vida, essa é uma imagem muito recorrente em Schopenhauer, a vida como um negócio que não cobre os custos do investimento. E, por fim, a existência como uma dívida contraída na procriação e cujo transcurso serve apenas para pagar os juros, sendo a morte o pagamento final do capital investido. Essa é brilhante. Né? Como não rir com isso? As pessoas cortam os pulsos por causa disso. Isso é muito, muito engraçado. Bom, o que importa permanecer, então, da conexão Anaximandro-Schopenhauer? Culpa, castigo, expiação e sofrimento. Tal vocabulário situa o problema do sentido metafísico e ontológico do mundo não mais no âmbito físico, não mais meramente no âmbito próprio da metafísica e da ontologia, e sim no âmbito da moral. Não percebê-lo implica em não apreender a razão pela qual Nietzsche parece não ter compreendido, como sugere o Fink, a ontologia e a metafísica gregas. Isso resulta, me parece, de algo que ainda está presente no Fink, apesar do Fink ser um dos poucos que dê destaque aos textos de juventude do Nietzsche, produtivamente, como filósofo, mas resulta de um hábito interpretativo segundo o qual a preocupação de Nietzsche com a moral começaria mais tarde, estando ausente dos seus primeiros textos. Bom, dou um passo a mais para poder concluir em tempo. Nietzsche conclui o seu capítulo a respeito de Anaximandro, dizendo que o Anaximandro põe a posterioridade à derradeira questão, que é: quem poderá libertar-nos da maldição do devir? Como livrar, então, o mundo e a existência desse julgamento? A resposta, Nietzsche a encontrará em Heráclito. Se em Anaximandro soa o tribunal da maldição do devir, em Heráclito ecoa sua justificação. Diz o Nietzsche, citando o Heráclito, contemplei não a punição do que no devir entrou, mas a justificação do devir. A razão pela qual a concepção fundamental do Heráclito, segundo Nietzsche, só vem completamente à luz pela comparação com os ensinamentos do seu precursor. É interessante perceber que o Fink, nas perguntas fundamentais da filosofia antiga, destaca justamente a produtividade da interpretação do Nietzsche, apesar dos seus equívocos, do fato de o Nietzsche ter vinculado o pensamento de Heráclito como uma resposta à filosofia do Anaximandro. Quer dizer, o Nietzsche torce os fatos ao seu favor, dizendo que o próprio Heráclito põe uma recusa de uma compreensão moral do mundo. Há várias coisas a dizer sobre o Heráclito. Eu, contudo, quero só destacar o seguinte: para fazer frente, então, ao abismo que se abre a quem contempla as verdades expostas pela filosofia do Heráclito, que implicam justamente como traço distintivo o reconhecimento da inocência e da legitimidade de tudo que é, ou seja, a legitimidade do próprio tornar-se, a legitimidade da individuação, portanto, a não existência de uma carga moral, não para apaziguar, para resolver o mistério, como a Ana comentou muito bem, mas num outro sentido, né? Mas para aprofundar o abismo, o Heráclito, de acordo com Nietzsche, aponta para o jogo do artista e da criança. Vejam como o jogo do artista e da criança, na interpretação do Nietzsche, é introduzido em Heráclito como uma resposta a uma interpretação moral de mundo.
Nesse mundo, citação do Nietzsche, só o jogo do artista e da criança tem um vir à existência e um perecer, um construir e um destruir sem qualquer imputação moral e em inocência eternamente igual. E assim como brincam o artista e a criança, assim brinca também o fogo eternamente ativo, constrói e destrói com inocência, e esse jogo joga o Aeon consigo mesmo. A possibilidade, então, de contemplar o mundo dessa forma só é dado ao homem estético, aquele que possui a imaginação e a fantasia ativas, a ponto de abrir-se uma interpretação sutil do mundo, não petrificada pelo pavor, tampouco elevada pela esperança de redenção, e que vê no artista e na gênese da obra de arte o conflito da multiplicidade, e por vê-lo aprende aí a vigência da necessidade e do jogo. Aqui encontramos uma expressão radicalizada da justificação estética da existência, com um aprofundamento do seu alcance filosófico, na medida em que a incorporação das tensões e dificuldades que aparecem em alguns textos do Nietzsche, por exemplo, O Nascimento da Tragédia, embora pressuposto, permanecia velado a saber que o jogo do mundo não pode ser explicado, sequer é adequadamente aprendido, se ele for submetido a uma interpretação moral. A esse respeito, Nietzsche apresenta uma definição que resume adequadamente o ensinamento de Heráclito. Diz ele: Heráclito só descreve o mundo que existe e acha nele o mesmo prazer contemplativo com que o artista olha para a sua obra em vias de realização. Ou seja, o Heráclito, na filosofia do Heráclito, se processa exatamente aquilo que se processa no ato criativo. E o faz por meio, diz o Nietzsche, da doutrina, da lei, no devir e do jogo na necessidade. A pergunta pelos porquês do mundo, então, é descabida. É um jogo, não lhe cabe uma abordagem moral. Portanto, justificação do devir como recusa e alternativa a uma interpretação moral do mundo. No embate entre Anaximandro e Heráclito, se reapresenta o problema do sentido da existência e do mundo, que é tão caro ao Nietzsche. Tomar o Heráclito como aliado significa não apenas reforçar o argumento da justificação estética da existência do mundo, mas radicalizá-la a partir da instauração da vigência do terror e da força. Pois, o devir único e eterno, cito Nietzsche, a inconstância total de todo o real, que somente age e flui incessantemente, sem alguma vez ser, é, como Heráclito ensina, uma ideia terrível e atordoadora, semelhante ao sentimento de quem, num tremor de terra, perde a confiança na terra firme. Foi precisa uma energia surpreendente para transformar esse efeito em seu contrário, em sublimidade no assombro bem-aventurado. E já me encaminho para o final. Significativo aqui é o reconhecimento do devir enquanto terrível e atordoador, mas não maldito, né? É um limite, um desafio que, a depender da força, pode transformar esse efeito em sublimidade e assombro bem-aventurado. Nessa passagem, faz eco o argumento apresentado por Nietzsche no Nascimento da Tragédia, quando introduz a noção de uno primordial, a redenção prazerosa da existência na própria aparência, como chave ontológica para a compreensão da afirmação da vida na tragédia grega, é similar à transformação da ideia terrível e atordoadora do devir único e eterno em sublimidade e assombro bem-aventurado. Bom, para concluir, voltar num ponto que eu só indiquei que é aquilo que eu deveria ter feito e que eu tenho agora ocasião para fazer numa outra ocasião. Apesar das críticas de Fink a Nietzsche, que me parece que se nós dermos atenção a esse deslocamento do Nietzsche da ontologia e da metafísica para a moral, e se depois nós também dermos conta que o problema, a crítica da linguagem, tal qual aparece nesses textos, particularmente em Verdade e Mentira, no sentido extramoral, que concebe a dimensão metafórica, simbólica da linguagem. Então, apesar das críticas do Fink ao Nietzsche, se nós considerarmos esses aspectos,
nós teríamos que destacar um dado paradoxal. Qual? Embora o Fink, na sua interpretação do Nietzsche, tal qual aparece na Metafísica Nietzschiana do Jogo, e tal qual aparece em alguns momentos do texto Perguntas Fundamentais da Filosofia Antiga, embora não tenha abordado, então, justamente esses dois aspectos aqui destacados, a compreensão de símbolo e o reconhecimento da impossibilidade de fixar conceitualmente a noção de jogo, e também a impossibilidade de fixar conceitualmente a noção de jogo, de amor e de morte, assemelha-se profundamente àquilo que o Nietzsche destaca como sendo o próprio do filosofar de Heráclito, e que constitui, após o reconhecimento da dimensão simbólica e metafórica da linguagem, o específico do ato criativo, seja artístico, seja filosófico. Por isso eu digo para vocês, me importa muito mais destacar a apropriação filosófica feita por Fink do Nietzsche, a presença do Nietzsche no pensamento filosófico do Fink, do que discutir se a interpretação que o Fink faz de Humano Demasiado Humano frente à atualidade da Nietzsche-Forschung é legítima ou não. Justamente por quê? Porque trata-se da obra de um filósofo. E para concluir, então, eu digo que a noção de símbolo expressa uma noção de, no título do texto, Jogo como Símbolo do Mundo, é muito próxima à compreensão de linguagem, ou do modo como Nietzsche compreende linguagem, nos seus primeiros textos e posteriormente. Enfim, aqui haveria algo, há algo de muito produtivo a ser pensado. O pensamento de Nietzsche, então, para concluir, ele não podemos esquecer, experimental, performativo e autoperformativo. E ele deve seu caráter criador justamente a isso. O seu modo filosófico de operar esconde ao mostrar e mostra ao esconder. Nós não lemos Nietzsche como lemos Kant. E quem leu Nietzsche como lê Kant está perdido. Há um modo de... A expressão do pensamento não é isenta de consequências para o próprio pensamento, nós sabemos muito bem disso. Então, se o modo filosófico de operar do Nietzsche esconde ao mostrar e mostra ao esconder, ele estaria também completamente de acordo com aquilo que o Fink indica nos seus textos mais tardios, como muito bem mostrado pela Ana e também pela Camila. Mas isso que eu acabei de dizer deveria ser mostrado, mas não hoje, porque o tempo já se esgotou e eu agradeço a paciência. Muito obrigado.